Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores de todo o Brasil. Hoje, o Éticos tem um assunto aí um pouco difícil de falar sobre esse assunto, né? É um assunto fatídico, uma fatalidade que acomete aí milhares de brasileiros. Assim, a população mundial está sofrendo muito com essa fatalidade, né? É o suicídio. É difícil falar sobre esse assunto, é um assunto complexo, um assunto que envolve é multifatorial, né? Muitos fatores podem acometer uma pessoa a levá-la às últimas consequências, a achar que o suicídio é uma solução, uma breve solução, uma solução momentânea ou uma solução definitiva. Cada um tem uma linha de pensamento aí. O Éticos vai abordar esse assunto. Hoje eu diria que a nave está fazendo uma viagem kamikaze. Como os japoneses na Segunda Guerra ali, né, usavam os próprios aviões como se fossem mísseis contra a base militar de Pearl Harbor ali. É uma última viagem, né? Os satélites, por exemplo, a SpaceX lança muitos satélites, a NASA também, e aqueles satélites acabam não voltando também, é uma última viagem, ficam lá acumulando aquele lixo espacial, mas isso tudo é algo que a gente está fazendo uma comparação, mas na vida real, assustadoramente, de 2011 para cá, mais de 150 mil pessoas, só no Brasil, cometeram suicídio. Então é um número muito alarmante, tem várias situações que podem levar a pessoa, né? Como eu falei. A gente vai trazer aqui no Ético dessa noite alguns olhares mais atentos para os sinais que isso pode estar despertando dentro dos lares das pessoas, né? Individualmente, ver a luz das escrituras sagradas, como isso veio de lá de trás, né? Essa coisa do homem interromper a sua própria vida. Bom, vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante, pouco falado, tá? E de suma importância também. Para essa viagem difícil, né? Essa viagem de ida, eu tenho a ajuda do meu amigo aqui, o Renato Cóstula, que é o tupetudo mais famoso do Brasil. Renato, boa noite. Tá muito frio, Renato? Tá frio em São Paulo essa noite, né, Renato? Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Ética. Sejam muito bem-vindos à nossa viagem kamikaze, né? Aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Nos ajude aí a voltar dessa viagem com vida. É verdade, viu, Né? O Renato? frio deu uma mudada Não, aí no São Paulo tempo, tá. né? Caiu muito a temperatura. O inverno chegou, né? Realmente. Vamos ver se ele Aqui no faz estúdio tá jus. quentinho, mas os motores da nave demoraram para pegar. Ah, você Eu teve que deixei dar ligado. aquela aquecida no motor, Teve na que partida, colocar o afogador. no afogador, dar uma puxadinha para ela poder dar uma embalada, mas demorou para pegar, viu? Por conta desse frio aí. Bom, meus amados, o assunto é um assunto polêmico, é um assunto que a gente até não gostaríamos de estar falando sobre esse assunto aqui, não é mesmo, Renato? No entanto, os números não mentem, os números têm uma expressividade muito grande quanto a esse incidente, né? Essa fatalidade das pessoas cometerem o suicídio. Antes de começar aqui o episódio, a gente estava vendo só na Polícia Militar muitos soldados, né, Renato? Tiveram policiais, Aumentou, né? aumentou o Diz aí, número, né? né? Saiu umas matérias aí em março de que o número de suicídios, né? Dentro da PM aí do estado de São Paulo aumentou, né? Porque realmente é uma profissão que Tem o estresse envolvido, é né? difícil, né? Assim como a gente falou aí, né? Citou a questão dos kamikazes, né? Soldados, né? Tem, né, aquele trauma pós-guerra, né? Tem. Pessoas que sobrevivem, né? Essa questão de você lidar com a morte, né? Passar Muito perto, né? por situações de risco de morte, né? É complicado, né? Ou até quando você chega a ter que tirar a vida de outra pessoa, né? É. Quando você se vê nessa situação ali, é a sua vida ou a dela? Tipo, é uma questão de sobrevivência. Então é um conflito muito grande, porque Andam numa linha muito tênue ali, né, entre a vida e a morte, né? a gente não tem, né, essa prerrogativa, vamos dizer assim, né? O ser humano não foi criado
para tomar essa decisão, né? Sim. Quem de estabelecer assim, quem deve viver, quem deve morrer, né? Apesar de às vezes a gente ter que numa situação de emergência, vamos dizer assim, de risco, ter que às vezes tomar esse tipo de decisão, isso nos causa um conflito muito grande, né? Eu acho que a pessoa vem de um quadro de depressão, né? Vai avançando ali os estágios, um quadro depressivo muito grande. Eu acho que ninguém decide tirar a própria vida do dia para a noite. E aquilo vai vindo, vai somando ali vários fatores que vão declinando, né? Vão causando o declínio da pessoa, declínio mental e aquela perda de valores, aquela perda de dar sequência nas coisas. Eu acho que o cara vai mostrando ali, a pessoa vai mostrando que está desanimada. Eu acho que é uma questão de valores mesmo, né? De fé até, vamos dizer assim. Porque com a evolução, né, da sociedade, com o progresso, vamos dizer assim, houve uma perda de propósito, né? As pessoas, antes, né, elas tinham um, vamos dizer assim, bem construído, assim, né, Um plano o de de carreira, vida, né? né? Plano de Ah, você vida. vai, você Exato, casa, tem os filhos, a sua família, né? Era bem definido a questão ali dentro dos valores, vamos dizer assim, religiosos, vamos dizer assim, né? Toda aquela questão, né, da base judaico-cristã, né, da vida de ser, né, da comunidade ser construída em cima desses valores, da fé. Então as pessoas elas tinham ali um propósito, né, de vida. Nem que seja, né, simplesmente crer, né, que vai para o céu, alguma coisa desse tipo. A partir do momento que essas coisas foram se perdendo, a pessoa não foi mais entendendo lá qual que é o seu propósito, ficam perdidas, sem saber o sentido da vida. Ah, mas por que que eu existo? a Ser tecnologia ou substituindo, não né? A mão ser, de eis a obra. questão, né? Então, tipo, isso foi dando margem para, né, escolhas equivocadas, Precipitadas e equivocadas. precipitadas, né? Você falou bem. Eu acho que não para todos, mas para alguns, se não, por que não dizer para muitos, você vê, por exemplo, uma máquina substituindo o teu trabalho, né? Ou uma máquina educando o seu filho, isso perde realmente a sua funcionalidade, né? Perde aquela motivação. A pessoa vai falar, ué, mas e agora, o que eu faço? Dá a impressão de que você está sendo substituído, né? Sua vida já não tem tanta importância. Isso também está ligado a muita. Bom, isso é uma questão muito, como eu falei, no começo, é multifatorial. Tem pessoas que têm uma perda de alguém, tem pessoas que têm a perda do emprego, gostar de uma pessoa excessivamente e aquele amor não ser tão correspondido. Depende muito. Ser humanamente Como eu disse, é da uma pessoa questão é muito de complexa. valores, né? Aquilo que é mais importante para você. É a pessoa se sentir incluída, né? Porque nós fomos criados para viver em comunidade, né? Então, às vezes, a pessoa não se encaixa, né? Não consegue encontrar um local onde ela se enquadre, né? Por isso a gente tem aquela questão do bullying, O bullying né? realmente Da pessoa é algo conseguir se enturmar, né? E a gente vê isso muito na potencializou muito, né, adolescência, né? isso. Os adolescentes têm essa questão assim, tipo, em que grupo que eu me encaixo? Que grupo que eu me enquadro? É, Eu sou da turma dos nerds, dos roqueiros, dos pagodeiros, sabe? Né? Ter essa importância de encontrar um estilo de vida, né? Ah, eu sou mais saudável, eu sou mais, né, noturno, e também sou está mais naquela transição de receber críticas, né, Renato? de exercício, né? O que importa para mim é a família, o trabalho. Na Então, adolescência é quando complicado, muito complicado. quando não se tem esses alicerces bem construídos, né? É como diz a palavra mesmo, aquele que constrói na rocha, ele passa por qualquer tempestade, né? Agora, aquele que constrói na areia, que não tem uma base sólida, qualquer vento derruba, né?
É, Então, quando vem a dificuldade, a pessoa vai ela recorrer sucumbe. para aquilo que achar mais fácil, né? O ator daquela série Supernatural, sabe, é Gerald Padalecki. Ele levantou esse assunto com mais ênfase assim, no ano de 2015, que foi assim o auge que ele passou por esse problema, ter pensamentos suicídios, né? Ele disse que assim, ele estreou outros filmes também, assim, filmes famosos, tipo A Casa de Cera e também Sexta-feira 13. O que, que ele alega? A pressão que eles sofrem, os atores sofrem, para estar sempre bem, para desempenhar os papéis que lhes são atribuídos, né? E para passar aquela imagem de positivismo, a imagem que. Porque você olha o ator, a gente imagina, a gente aqui sempre fala muito de filmes, né? Quando você olha o ator, você passa a vida dele é um espetáculo. O cara não tem problemas, o cara vive num mar de rosas, tem dinheiro, né? Então a gente tem uma visão muito superficial. E aí ele mostrou explicitamente aí para a mídia que ele sofre desse problema, né? Ele acaba convivendo com esses transtornos psicológicos e a gente percebe que muita gente também está nesse barco, está nesse barco, sofre com esse problema. E tanto que eu falei, os números estão aumentando, um aumento drástico, dramático. E uma É, pergunta para te fazer, Renato. A gente sabe que, quando se fala em suicídio, o suicídio mais famoso da Bíblia foi o de Judas, que a gente já vem na cabeça de todos, que ele se enforcou, né? Dizem por ter traído o Cristo ali, algumas moedas de prata. Enfim, ele percebeu a gravidade do erro que ele cometeu e foi lá e se suicidou, se enforcou. Né? Mas a Bíblia fala de uma ela tem advertências quanto a esse ato extremo do ser humano, né? Ela aborda alguma coisa sobre esse tema de alguma maneira, de alguma forma. Você pode trazer isso para a gente aqui? na verdade não fala diretamente ligado ao Sim. suicídio, sim, né? Mas é lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, tem uma questão com relação ao santuário de Deus, né? Que diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós Então somos aqui, sagrados, então o santuário diz de Deus são as que pessoas. sim, né? Eu diria que assim, é, como todo criador, né? Ele tem o direito, né? Sobre a obra que ele criou, né? Sim, os direitos Então, autorais. então assim, como você é um escultor, um pintor, ele vai lá, faz a sua obra, ninguém tem o direito de ir lá e modificar, né? Aquilo que ele fez, alterar, né? Então, ele é o criador, o soberano de todas as coisas, né? Certo. Então, ele nos deu liberdade de fazer escolhas, né? Nos deu livre-arbítrio, mas é ele que sabe, né? O que é o melhor para a criação dele, né? De acordo com o que ele fez. Então, a gente tem que prezar, né? Por aquilo que é sagrado, né? Então, por isso que a gente fala da questão dos valores, né? Então, nós fomos criados para fazermos parte, né? Do corpo de Cristo, inclusive, né? Então a gente tem que preservar o nosso corpo como santo, né? Não profanar, né? O templo do Espírito Santo, né? Então a partir do momento que a gente aceita Jesus, né? Como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, né? A gente abre ali, né? é, a nossa vida para que o Espírito Santo habite em nós. É como se nós tivéssemos alugado esse corpo, então. Mais ou Na menos. verdade não alugado, né? Ele alugou o corpo pra gente, né? É interessante você ter falado isso, porque nesse último estudo bíblico que teve domingo na igreja, o pastor falou inclusive sobre isso.
sobre a propriedade, né? E nós fomos comprados por um alto preço, né? Inclusive lá em Coríntios, no capítulo 6 também, fala disso, né? Que o nosso corpo é propriedade de Deus, né? Não é nosso, Nós então. fomos Nosso corpo não é comprados nosso. por um alto preço, E faz sentido isso. né? Faz muito sentido. E ele é o nosso proprietário. Então aí ele até deu esse exemplo, né? Lá na igreja, ele falou assim: esse prédio não é da igreja, ele é alugado. Quem é o dono do prédio é o fulano de tal lá. Sim. Então ele que tem o direito sobre o prédio. Se quiser fazer qualquer coisa aqui no prédio, tem que se reportar para ele, né? Ele é o dono do prédio. Mas nós estamos usando o prédio, né? Então nós temos, né, livre acesso, nós temos liberdade para usar o prédio, para fazer, né, o que, Mas tem com, restrições. com o consentimento dele, fazer aqui o que a gente quiser dentro do prédio. Sim. Mas não é nosso o prédio. Então a gente tem que pedir autorização para ele para fazer determinadas coisas, Entendi. né? Então é mais ou menos isso com o nosso Mas corpo, faz né? sentido. Faz sentido. Então a gente não é dono do nosso corpo, da nossa vida, vamos dizer assim, né? Como hoje em dia as pessoas Muitos pensam, né? gostam de dizer, né? Meu corpo, minhas regras, né? Eu faço o que eu quiser, eu Sim. tenho liberdade para fazer aquilo que eu quiser. Tem, lógico que tem, ele deu essa liberdade, né? Mas tudo tem consequências, né? Assim como ele é bom, como ele é justo, né? E você faz a sua escolha, tem uma consequência. Sim, Renato. E é como se, por exemplo, se a gente falasse os fisiculturistas seriam os melhores zeladores do mundo. Nem sempre é assim, né? Porque nós não somos só corpo, né? Somos Ah, corpo e sim. espírito. E Tem uma totalidade aí. a questão não é só o fisiculturista, vamos dizer assim, ele usa o corpo dele, às vezes existe até um apreço demasiado, né, de idolatria pelo corpo. Sim. A gente até falou, né, você falou dos famosos, né, a gente até chegou a comentar no vídeo sobre idolatria, que o ser humano ele não está preparado para a fama, né, para ser idolatrado. E tudo isso, né, essa carga aí que os atores, cantores, né, os famosos sofrem, né, de estarem expostos, né, acabam abrindo a sua vida, né, publicamente aí, acabam É uma que, pressão, né? que Diária. sofrendo essa pressão, porque fica todo mundo, né, querendo saber o que faz, o que não faz, né, vamos dizer assim, os influenciadores, né, é, acabam sendo exemplo, né, para as pessoas, né, para os seguidores e tal. Então, o ser humano ele não está preparado para esse tipo de coisa, né? Então, isso acaba sobrecarregando, né? Inclusive, a gente tem até muitos famosos, né, que cometem suicídio Tem a mesmo, né? idade do suicídio, não tem? Sim, Aquela idade tem que eles muitos falavam? cantores aí que, né, que chega ali nos 27 anos, né? Parece que é, então. Se suicidam ali. Com Teve essa o idade Kurt teve muito, né? Cobain, a, aquela cantora, como é que fala? Eu sei que teve Chris Cornell, vários, enfim, É, cometeram. Winehouse, Ah, sim, a Amy Winehouse, né? Amy Também Winehouse. Casa do Opa, Vinho, cada nome difícil aqui, viu? a Casa do Vinho. é, Acho que a família dela vem de Já teve um vinicultores, né? Hã? histórico Não, Winehouse, né? sim, deve ser alguma coisa É, por aí. vai ver que a família dela vem dessa tradição, eles cultivavam uvas, né? Eram donos de adega, alguma coisa assim. Ó, Inclusive nem sempre tem. faz sentido, tá? Que a Não, Lady sim. Gaga não é Gaga e o Gaga vem Ah, do Radio ou não. Gaga do Queen. Então, mas a Lady Gaga é um nome artístico, né? A Sim. Winehouse, não sei se é um nome artístico ou é dela mesmo. Mas enfim. E tem até um filme, né, que fala da morte ali, do suicídio do Kurt Cobain, né? Chama Últimos Dias. Último, Last Days. Últimos dias De foi que ano que em é esse filme? 2005, né? Então ali mostra os últimos dias de vida dele. É um filme bem, Vamos colocar um trechinho assim, aqui? introspectivo, assim. Você vê, né, que ele era um cara solitário, depressivo, né? Também as drogas também Sim, influenciam tiravam muito essa nisso, lucidez né? Então a dele, gente né? vê, se eu não me engano, também o Chorão, acho que do Charlie Brown também tava mais ou menos nessa Eles idade, né? viviam
um conflito também, Digo né? na questão da idade, né? Uns 27 anos ali, beirando É, ali, né? não sei, não lembro. Mas a gente vê que isso realmente é uma coisa que toda essa pressão, né, acaba às vezes A fama, né, Renato? sim, levando a pessoa tipo porque como diz, né, Salomão assim, nada faz sentido, né, debaixo do sol assim, Não né? Não tem nada tem. de novo, né? É sempre a mesma mesmice. Não, mas eu digo O assim problema é que quando a que pessoa tá é na... como correr atrás do vento. Ele sempre fala isso, né? Não faz sentido, você trabalha, trabalha, trabalha. Nada faz muito sentido. Eu entendo que, imagina assim, a pessoa almeja chegar no topo. Vamos pensar assim, vamos fazer uma escalada, o objetivo é chegar no cume do Monte Everest. Beleza, chegou. Chegou lá. E aí, e após isso? E agora? Já chegamos no auge, no pico, no máximo, né? Atingimos o Nirvana, É o nome da banda, né? fazendo aí um gancho aí no que você falou. Mas enfim, aí parece que nada mais faz sentido. Então, quando a pessoa tem fama, dinheiro, né, uma vida farta, ela se sente rodeada de pessoas, mas ao mesmo tempo se sente só. Né? O Michael Jackson dizia muito isso, que estava cheio de pessoas, mas se sentia só. Então, parece que a vida perde o valor, perde o sentido, você não tem mais aquela vontade de prosseguir, de conhecer coisas, mais coisas. Como a gente sempre fala aqui, existe um vazio dentro de nós, né? Assim como quando a gente foi, quando o homem, né, o ser humano foi retirado lá do jardim, criou-se um vazio ali, né? A presença de Deus que nos completa, né? Sim, Então as pessoas tentam ocupar esse vazio com tudo que o mundo pode dar, né? que é Que o o mundo superficial, né? nos promete, né? O mundo, né? O inimigo nos mostra, isso aqui é bom, isso aqui é bom, É tudo uma isso aqui é bom. fantasia, né, Renato? Mas nunca é o suficiente, porque a única coisa que nos completa é a presença de Deus, né? Foi bom você ter falado sobre É isso Jesus também. Cristo que nos preenche, né? Que Sim, nos dá a paz que excede todo entendimento. Somente nele a gente encontra a completude, né? Esse vazio a gente vê, preenchido. por exemplo, tem muitas religiões que têm aí uma, uma preocupação quanto a esse desfecho, né? Esse último desfecho, que é o suicídio. Algumas religiões têm rituais, né? Levam a pessoa a cometer um suicídio, mas, por exemplo, naquela jihad islâmica, aqueles grupos extremistas religiosos, né? A gente percebe que vem ali numa raiz ali do Islã o pensamento de que o camarada vai lá e se suicida, né? Porque aqueles homens bombas eles se matam junto com a bomba explode e eles são os primeiros a morrerem. Né? Sobre uma ilusão de que vou ter 72 virgens do paraíso me esperando, né? Pela causa de que Allah requer a minha vida, eu estou dando a minha própria vida como sacrifício para essa causa, né? Sem desrespeitar aqui, lógico, os islâmicos que têm a Isso sua aí forma de... é uma visão extremista e fundamentalista, vamos dizer assim, né? A pessoa que leva a religião ao extremo, né? E também é utilizada de forma, eu acho que isso aí é manipulada, né? mal Manipulada, interpretado, porque o camarada não... pessoas, né, vamos dizer assim, com más intenções, né, elas vão lá, pegam assim, usa a religião aliciam essas a pessoas, né? benefício próprio. Então eu falo assim, não, esses caras aqui eles vão acreditar, né, se eu falar Vão implementar um que idealismo que é aqui, coisa de radical. Deus e não sei o quê, como muitas vezes já foi feito isso na Inquisição, Com né, certeza. nos Templários, né? Então tudo às vezes é manipulado religiosamente, né, para controlar as pessoas e usar em benefício do poder, né, daqueles que controlam o império, né, o país, né, Fato é, enfim. fato é que creio eu que as pessoas que cometem o suicídio,
elas se sentem sobrecarregadas. É como se ela tivesse fazendo mais do que ela consegue fazer. E aí, naquele momento em que ela está ali acuada, se sentindo com um jugo, um fardo muito maior do que ela pode carregar, exausta, ela acaba exteriorizando isso com essa forma, com esse ato, né, brutal contra si própria. As escrituras sagradas citam exemplos de pessoas que passaram por esse jugo, né, essa carga. Assim, é que assim, é difícil a gente compreender, né, o nosso propósito. Muitas vezes, né, como tem aquele, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então as pessoas não compreendem o real motivo, né, de estarem passando pelas provações e tudo mais. Mas todo aquele que é provado, né, que crê, ele passa por provações, né? Mas ele tem que saber buscar no lugar certo, né, o alívio para essa sobrecarga. Moisés passou por isso no deserto, quando o povo estava lá clamando por carne, né, porque estava lá passando fome no deserto, não estavam satisfeitos com o maná, né, e aí ele meio que surtou, falou assim, ó Deus, não aguento mais, assim, não dou conta de tanta ingratidão, insatisfação, né, prefiro que o Senhor me mate, do Em que determinado momento ele do que falou assim com Deus. continuar, não tenho condições conduzir o povo, né? Nitidamente a gente percebe que ele estava sobrecarregado. E aí, nesse momento, Deus até fala assim, não, separa lá 70 sacerdotes lá, né, juízes, que Vão te divide, né, vão te auxiliar. auxiliar, tomar as decisões e tal, a conduzir o povo. Então, Deus acaba mostrando o caminho. Se você recorre, né, a pessoa correta, né? A busca no lugar Ele traz o correto, alívio, né? ele Como vai você te falou, mostrar o alivia o seu caminho, fardo, né? sim. Tipo, ele vai te mostrar por que você está passando por aquilo, qual o propósito, né? Então, Elias também passou por isso quando estava sendo perseguido, né? Ele parou lá debaixo da árvore, lá orou, falou assim: Ah, não aguento mais, Ele estava prefiro sendo que, perseguido por quem? que pela Jezabel, A né? rainha Isabel, né? E aí ele para lá, ele foge, né? Por um dia lá, né? Não lembro agora exatamente quanto tempo. Aí ele para numa árvore lá, pede para Deus tirar a vida dele, aí ele acaba dormindo. No outro dia ele acorda, tem um anjo lá, deixa um pãozinho lá para ele se alimentar e fala assim, ó, você vai ter que caminhar 40 dias e 40 noites aqui, né, em tal direção. E aí ele vai, aí Deus manda ele voltar, né? Tem todo um propósito, né? Ele unge Eliseu, né, Sim. para Teve dar uma uma, sequência no, né? um pós. Sim, ele teve um encontro com Deus ali, ele vai para a caverna, Sim. aí Deus mostra para ele, né, ó, você tem que fazer isso, isso, Sua isso. vida não vai se findar aqui porque eu tenho um propósito maior. Sim, então assim, né, não adianta o cara querer, né, Antecipar as coisas, né? fazer as coisas no tempo dele, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E Perfeito. assim como diz lá em Isaías 55, né, os planos de Deus, né, são maiores que os nossos, né? Assim como o céu é mais alto, os caminhos dele são mais altos que os nossos, os pensamentos dele são mais altos São que os nossos, diferentes, né? né? Totalmente Então, diferentes. tipo, ele sabe, né, por que ele criou cada um, para cada qual propósito. Perfeito. Então a gente tem que buscar nele, né, entender, né, o que ele nos mostra, buscar por ele, para que ele nos guie, né, de acordo com a vontade dele, né? Então em Jeremias lá também diz, né, eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de bem, de fazer prosperar, né? Então é importante que a gente entenda Tem os isso, dias né? maus e tem os dias bons. A gente Sim, precisa né? superar os dias maus A, e ter esperança, né? como diz em Eclesiastes, né, há tempo para todas as coisas, né? Então, até lá em Eclesiastes, no capítulo 7, eu vou ler aqui, que diz exatamente com relação à morte, né? Então, lá no versículo 17, diz assim: Não seja demasiadamente ímpio e não seja demasiadamente tolo, porque quem morrer antes, por que morrer antes do tempo?
né? Então a gente tem que saber o tempo certo, né? Sim, de se De, findar as coisas, né? né? Eles sabem, na verdade, o tempo certo de todas as coisas. Renato, Então, a no- gente tem que estar bem ligado com, a isso, com né? certeza, com certeza. Tem um documentário que fala sobre um ranking dos lugares mais famosos que as pessoas procuram se suicidar, né? Mas esse documentário em específico ele fala É, da ponte, na verdade, é um documentário que chama A Ponte, a ponte. que fala da ponte Golden Gate, lá em São Deixa eu Francisco, colocar um né? trechinho aqui pra gente ver. Que é, né, não fala do ranking em si no documentário, mas existe um ranking, né? Foi feito um ranking, acho que em 2015, 2018, né? Dos Na lugares, matéria que saiu sobre esse ranking, a Golden Gate é o número um do mundo, né? De de lugar suicídio. de onde tem maior índice de suicídio, né? Então a gente sempre tem, né? Até Cara, em diz que as filmes, né? câmeras de segurança ali filmam. Ao tempo todo pessoas se jogando da ponte, né? Que coisa, hein, E é Renato? uma coisa assim, né? Que a gente vê até em filmes, as pessoas, né? Pulam da ponte para se Sim, sim, suicidar, sim. né? Então a ponte ela tem E anualmente ali tem bastante pessoas que um ícone assim, né? De suicídio. A pessoa vai, se joga da ponte, se joga na uma linha do tradição, né? trem, Uma tradição mórbida, né? Fúnebre, né? né? Então tem esse documentário que mostra, né? Através de depoimentos de familiares, né? De Sim, tudo essa sim, sim. questão ali em volta da ponte, né? Mas normalmente os lugares mais escolhidos são lugares altos, né? Que a pessoa não tem muito como A Torre Eiffel já se teve, recorrer. A Torre Eiffel, se né? eu não me engano, está em oitavo lugar nesse ranking. É um pouco antigo, se a gente for ver, né? Quase Sim. uns 10 anos aí que foi feito esse ranking. Eu não vi atualmente como ele está, mas se eu não me engano, a Torre Eiffel está em oitavo Tem as lugar. cataratas do Niágara, né? Né? É que O assim, é pessoal um se lugar que joga ali você não tem também. muito como voltar Não, atrás, não né? Se tem. Ali escorregou, vou já até era. colocar aqui um trechinho das cataratas do Niágara. O negócio ali é violento. O volume de água ali, Renato, o camarada Né? Não tem muito cai ali, não tem o que como fazer, sobreviver, né? Às né? vezes a Não gente tem tem. o caso da pessoa pular da janela do prédio, né? Dependendo do andar, a pessoa só quebra as pernas, se fica lá É, paraplégico, né? Acaba não morrendo, né? Mas mas é triste falar sobre isso, né? Muitas pessoas tiram suas próprias vidas. Mas a gente sempre fala que tudo dá sinal nessa vida. É importante estarmos atentos aos sinais, não é, Renato? Pessoas muito reclusas, pessoas com falas desconexas, pessoas com semblante caído, aquele olhar, sabe, vazio, pessoas que não têm muita interação, pessoas isoladas de tudo, até a do gente próprio tem que convívio estar social, atento nisso também muito com os adolescentes, né? Com as acerca do crianças, bullying, né? como você falou, Porque realmente. é um período de formação, né? Então, se Isso. você não tem uma base ali de valores, está acompanhando essa criança, esse adolescente, para construir ali uma base forte de segurança, né? De confiança, eles acabam, né, recorrendo. A gente vê já também desde essa época aí que a gente tem se tocado nesse assunto, né? Que vem sendo algo recorrente. A gente tem aquela série 30 Reasons Why, né? Que aborda também a questão do bullying, né, do suicídio, Sim. né? Então, né, a gente falou também naquela questão lá sobre o Kevin, lá do filme, né? Da questão da psicopatia, né? Da pessoa não ter ali sentimento, né? De criar É verdade. essa questão aí de, de ir lá na escola, matar todo mundo e tal, não sei o né? Acontece muito também nos Estados Unidos. E tem inclusive também um filme até antigo, né? Que é As Virgens Suicidas, As que, virgens suicidas, Renato. que mostra também uma história aí, né? De uma família aí com, acho que eram cinco Vamos filhas voltar ali, um trechinho aqui do filme. e a mais nova lá se suicida, né? E aí a mãe tenta, né? Fica meio desesperada com as outras filhas, né? Como que elas Medo, reagem né,
daquilo ter sido uma daquilo referência para ela, né? acontecer, né? Mas aí a gente vê, né, a questão do adolescente é muito complexa, né? Daquela adolescência rebelde, de estar vivendo no limite, né? Como a gente falou aí dos kamikazes, que não tem muito, né, medo da morte, ele vai ao extremo ali, né? Sem inconsequentes, vamos dizer assim, né? Sim. Então, é preciso tomar cuidado com isso, né? Então, tá atento ali aos adolescentes, às crianças, que não tem muito essa questão de limite, de se rebelar, né, contra a autoridade dos pais, né? Sim. E saber construir isso, para que não aconteça isso também, porque há, né, um grande número também de incidência nessa cidade, né? Que é a hora que está ali sendo construído ali, né, os valores e tem toda essa complexidade aí para se compreender, né, o que está acontecendo, o sentido da vida, Sabe né, uma as coisa, escolhas que tem para fazer, faculdade, trabalho. sabe uma coisa também que a gente está importante se falar aqui? Está falando do que está ao derredor, né? Exterior, e você trazer aquilo para o seu universo. Como a gente sempre fala aqui, nós somos cinéfilos, todo mundo sabe, né? A gente sempre aborda essa questão dos filmes, né? E o dia a dia dos atores também. Os atores que eu percebi, Renato, os atores que fizeram filmes, filmes de terror, né? Aqueles filmes bem mórbidos mesmo, Carga espiritual muito tem uma, pesada, né? exatamente isso mesmo. Tem uma carga espiritual por ali muito grande e aquilo acaba causando um desajuste. Eu vou citar só um exemplo, por exemplo. Principalmente quando é relacionado à possessão demoníaca, essas Sim, coisas, né? muito. Olha, tem uma atriz francesa que chama Isabelle Adjani. Ela fez um filme chamado Possessão, inclusive, o filme, né? Ela ganhou as 5 Césars, que é o Oscar da França, né? Muito bem conceituada, fez vários filmes lá. Bom, ela participou desse filme chamado Possessão. Diz que, segundo o próprio diretor do filme, que os bastidores do filme, ali, o cenário, né, do filme ali, ou seja, o universo que estava, o filme que estava sendo feito ali, era tão real, tão deprimente, assim, tão avassalador ali para quem está contracenando, né, com aquele universo daquele filme ali, que ela entrou tanto no personagem, né? Eu acho que ela teve um distúrbio psicótico ali, que ela, em determinado momento, ela pegou uma lâmina do barbeador e tentou cometer um suicídio. Que aconteceu com aquele ator que fez o Coringa, né? O Heath Ledger, um nome difícil de falar. Sim, eu sei quem é. Fez o Coringa, né? Então, ele também se suicidou, né? Tipo, depois de fazer Exatamente. o papel do Coringa lá, inclusive Então, até o próprio Jack Nicholson, que fez o Coringa lá, acho que em Batman O Retorno, né? O primeiro Batman que teve, ele disse que também teve dificuldades com, que é um personagem muito já complexo, né? tem um Muito, histórico ali é um por trás, personagem, né? Muito pesado, né? Então é complicado para o ator, né? Quando faz assim filmes muito pesado, assim, né? muito com personagens muito Aconteceu isso uma carga emocional com o muito filme grande, Exorcista. né? Porque exige muito, né, da pessoa ali para entrar no personagem e Sim, depois, né, para sair depois, para, né, retirar toda essa carga, essa né? carga Então, no filme emocional que Exorcista, por tem. exemplo, muitos atores daquele filme tiveram acontecimentos estranhos ali, né? Perderam suas vidas, inclusive, assim, de maneiras estranhas. Então não é nenhum absurdo, nenhum sensacionalismo da nossa parte falar que existe realmente uma carga espiritual por trás dessas coisas, né? A gente são coisas ocultas, então aí a gente enfim, não compreende. Bom, procuramos trazer aqui uma mensagem de esperança para você que se encontra numa situação em que você acha que nada mais faz sentido na sua vida, em que você começa a se sentir sozinho, desamparado. Saiba que você não está só. Você não está desamparado. Procure ajuda.
Desabafe com alguém, um amigo seu. Falamos aqui da importância de ter um amigo no nosso episódio passado. Fale com um amigo, desabafe. Fale com seus pais se você tem intimidade para tal, né? Ou mesmo procure uma ajuda profissional. Agora, se você quiser um aconselhamento espiritual, leia as Escrituras Sagradas, vá para uma igreja, procure orientação, né, da Bíblia. Orai e vigiai, né? Orai e Exatamente. vigiai e Jesus diz, né? Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né? Que ele vai Então, trazer o alívio. Isso, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que mensagem de Então, esperança legal. acho que o primeiro, né? A gente não precisa deixar ele ser o último, né? A última, como que se fala? A última porta para você abrir. Não precisa, né, ser a última esperança, assim, Sim. não, tipo, não tem mais nada para recorrer, vou recorrer. Não, Se antecipe. vai direto ele, porque ele vai trazer Exatamente, vai ter a solução para os seus problemas, com certeza. né? O seu alívio, o alívio que você precisa. Né? Você falou do corpo não ser nosso, né? As pessoas ficaram um pouco curiosas. O corpo ser do Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo. Então, assim, no nosso próximo episódio, nós vamos abordar esse assunto, que é um assunto bem interessante, com mais abrangência. Tá? Hoje, especificamente, nós estamos falando sobre o suicídio, um assunto de suma importância. Mas no nosso próximo episódio, nós vamos falar exatamente o que quer dizer o corpo não ser nosso. Poxa, será que eu posso fazer uma tatuagem? Será que eu posso usar um piercing? Posso usar um brinco? Será que eu posso, por exemplo, não sei, usar um silicone? Né? Não eu propriamente, né? Mas digo assim, pintar o cabelo, cortar o cabelo, pintar, colocar, né, sei lá, fazer uma prótese, botar um topete a mais. Então, assim, muitas pessoas devem ter muitas dúvidas. Botox. Exatamente, botox, um preenchimento, um lifting facial, porque agora tem nome para tudo, né? Tem os procedimentos. Ou o contrário, né? Não cuidar, né, do corpo, não comer qualquer coisa, né? Não cuidar da saúde, tanto o corpo. não cuidar da saúde, né? Não fazer exercício. Chega a galera ser sedentário. Chega a galerinha em dezembro ali, um pouquinho antes do Natal, ela já vai só avisando o fígado dela, falou, ó, se prepara, hein? Se prepara que eu vou te usar. Aí chega Natal, Réveillon, bebe, Páscoa, Carnaval, bebe também. Então, assim, será que a gente pode fazer isso? Será que a gente tem liberdade para fazer isso? Uma vez sabendo que o corpo não é seu? Ficou intrigante a coisa, né, Renato? Vamos pensar Fora questões, né, sobre isso. De exposição do corpo. Assunto bom aí para nós falarmos aqui no Éticos, ok? Para tirar umas dúvidas das pessoas aí, inclusive nossas mesmas. A gente não sabe de tudo aqui não, viu? A gente aprende muito também junto com vocês, os pensadores. Findamos aqui, Renato? Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. É uma viagem aí suicida, né? Mas que não teve um final trágico dessa vez. Viagem foi só kamikaze, né, Renato? Foi só instrutiva, né? E foi só uma mensagem de esperança aí para aqueles que estão, né, passando por situações difíceis, né? Ou que conhece alguém, né? Que às vezes demonstra algum sintoma aí de depressão, né? É importante a gente ser um bom amigo e estar sempre ali do lado, estendendo a mão. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, deixem aí a sua reclamação, sua crítica, né, sua sugestão, um pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Mas não deixem de comentar, de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Né? Quem chegou até o final, por favor, aí, acompanhe a musiquinha de encerramento. Também deixe aí o seu comentário sobre ela. Que espero que ela não te leve aí a cometer um suicídio também, um sambinha que fala lá, um sambinha que uma falava, canção triste aí, por isso é que eu vou me matar, um pagodeiro que falava a musiquinha lá. Mas não esqueçamos... Já queimei essa música, hein? Não vai poder usar ela no final. Nem conhecia essa música. Nem conhecia essa música. Mas o mais importante de tudo é não esquecermos que melhor do que sermos céticos... É isso aí, pessoal. Sermos éticos. Fiquem com Deus. Até breve. E até a próxima viagem.